Salmo 91 é um salmo muito conhecido de todos. Nós vamos fazer a leitura dele agora e vamos meditar sobre ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: ó, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos mais uma vez. Pai, nós cremos que a Bíblia, tal como a temos em nossas mãos, é a tua palavra. Ó Deus, inspirada, e precisamos da tua iluminação, a iluminação do teu Espírito Santo, para que possamos compreendê-la. E compreendendo-a, nós possamos amá-la. E amando-a, possamos nos dispor a obedecê-la e a viver essa realidade. Tanto daquilo que devemos fazer, como daquilo que não devemos fazer, daquilo que devemos crer, daquilo que não é palavra do Senhor para nós, precisamos ter esse entendimento, ó Deus, mas também sobre o teu cuidado e sobre o descansar na presença do Senhor, na morada do Senhor, ó Pai. Ajuda o Senhor que conhece cada coração que está aqui. Nós já sabemos que o Senhor está movendo, que o Senhor está tocando, que o Senhor está edificando, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos nesta manhã e fala conosco mais um pouco através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é um texto muito conhecido, né? Esse é um texto assim, que se você já ouviu falar de Bíblia, né? E não importa se você é católico, se você é protestante, é um texto que a maioria das pessoas que tem um pouquinho de familiaridade com a Bíblia conhece. Vira quadro, né, moldura, assim, põe a moldura, põe na parede, né, alguns costumam colocar a Bíblia aberta no Salmo de 91 para espantar mal-olhado, né, e aí vai como se fosse um amuleto, né, mas de fato porque é um dos salmos mais lindos da Bíblia, né, cheios de promessa, de proteção de Deus, de bênção de Deus, de livramento de Deus, e isso faz bem a nós. Quando nós lemos isso, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos amados, nós nos sentimos cuidados, né? E esse salmo, ele é tão conhecido que até o diabo conhece. Satanás citou esse salmo para Jesus, quando Jesus foi levado para o tempo da tentação, e ele fala para Jesus: olha, atira-te de onde estás, né? Falando com Jesus, porque ele, o Pai, né, não é isso que você crê, não é isso que está escrito lá no Salmo 91, do saltério dos hebreus, né? Ele vai dar ordem aos teus anjos para que te protejam, para que te livrem. Então, de fato, é um salmo muito conhecido. Eu queria fazer algumas considerações sobre ele, e eu espero que Deus toque no teu coração. A primeira coisa que eu queria destacar aqui são nos 2 primeiros versículos, quando aparecem aqui alguns nomes de Deus. O Deus Javé, o Deus Elohim, o Deus Altíssimo, o Deus Onipotente.
Deus vai se revelando ao longo da história do seu povo. Essa história é uma história escrita pelos dedos do próprio Deus. É Deus quem chama esse povo, é Deus quem forma esse povo, é Deus quem leva esse povo para o Egito, é Deus quem tira esse povo do Egito. Começa com o chamamento de Abraão, de Isaac, de Jacó, para cumprir uma promessa feita a Adão e Eva em Gênesis. Então Deus chama esse povo, Deus cuida desse povo e Ele vai se revelando a esse povo por meio também, não somente dos seus nomes. Os nomes de Deus nos ensinam muitas coisas a respeito de Deus. Então, aqui começa dizendo sobre as pessoas, aquele que habita num lugar que é chamado de esconderijo, mas o esconderijo do Altíssimo. Então aqui está falando do Deus que está acima de todas as coisas. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não há absolutamente nada além dele. Não há absolutamente ninguém que esteja acima dele. Deus, o Criador, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é esse Deus que está acima de todas as coisas. E isso tem que mexer comigo e com você. Nós precisamos entender isso, que não há absolutamente ninguém que está acima dele. A palavra dele está acima da palavra de todos. A ordem dele está acima da ordem de todos. O que ele determina acontece porque ele é esse Deus Altíssimo. E diz que essa pessoa, ela descansa à sombra desse Deus que agora é chamado de onipotente. Eu sei que nem tudo aqui é nome, irmãos, algumas coisas aqui são os atributos de Deus, né? Mas é para a gente entender, ele é chamado aqui de Deus onipotente. Então, além de ser aquele que está acima de todas as coisas, ele é aquele que tem todo o poder. Um poder capaz de provocar mudanças em todas as coisas. Um poder que é capaz de mudar o ser humano com o coração mais endurecido, transformando este ser humano num homem de Deus, numa mulher de Deus, com um coração cheio de amor, com um coração cheio de alegria. Aquele que a gente olha e fala, esse não tem jeito, para Deus tem, porque não há absolutamente nada capaz de resistir ao poder de Deus quando esse poder se manifesta. Ele é onipotente. Isso significa que há situações na minha vida e na sua vida que, a despeito delas serem complexas e parecer que são irreversíveis, Ele pode reverter, porque Ele tem todo o poder. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém, irmãos? E aí, diz ao Senhor, aqui aparece Javé, ou Iavé, né? Isso está relacionado com o Deus da aliança, o Deus que fez pactos. Nós sabemos que Antigo Testamento significa pacto, significa antigo pacto, antiga aliança. Novo Testamento significa nova aliança, novo pacto. E quem faz esse pacto não somos nós. Deus é o autor, Deus é o legislador desse pacto, dessas cláusulas. Ele determina essas cláusulas, Ele nos convida para fazermos essa aliança com Ele, mas a iniciativa é dele, porque Ele quer ter um povo para si, Ele quer separar um povo para si, é um povo santo, povo de propriedade exclusiva dele, povo que foi selado no Antigo Testamento por meio da circuncisão. Agora no Novo Testamento vem o batismo e a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é o Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é. É esse Deus, é esse Deus. É esse Deus, oh glória! E aí termina dizendo, tu és, nós, os homens de fé, mulheres de fé, terminam dizendo, tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, o meu Deus em quem confio, Elohim. E é esse Deus maravilhoso. Então, o salmista, que nós não sabemos quem é, alguns dizem que foi Moisés, porque Moisés escreveu o Salmo 90, e do Salmo 90 ao 106 é o quarto livro do Saltério. Então, eles dizem que foi Moisés. Pode ter sido, pode não ter sido, mas foi inspirado, e o povo no passado, os hebreus, entenderam que esse salmo deveria fazer parte do Saltério, né, do livro de poesia, do livro de cânticos. Então, está falando exatamente sobre esse Deus maravilhoso, que é o provedor, que é o libertador, que é o protetor,
que é o que dá livramento, e do outro lado, daqueles que recebem esse livramento, daqueles que recebem a bênção deste Deus, daqueles que são alvos dessa misericórdia, dessa ação positiva, linda de Deus em favor dos homens e mulheres. Quem é esse? Aqueles que têm fé, aqueles que confiam, aqueles que buscam viver na presença, nesse esconderijo do Altíssimo, aqueles que levantam de manhã e não saem de casa sem dizer: Senhor, eu estou indo para mais uma batalha no dia de hoje, sê comigo, me livra, me protege, me abençoa, provê. Estes são os recipientes dessa ação maravilhosa de Deus. A partir do versículo 3, o salmista começa a descrever situações em que esse Deus age na vida das pessoas. E ele começa a falar, então, acompanhe comigo: pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Irmãos, aqui ele adota uma visão, ora de guerra, ora de situações de enfermidades e pestes que pode atacar pessoas e dizimar pessoas de uma vez por todas. Então aqui o laço do passarinheiro seria mais essa questão do inimigo que se levanta. Não estou falando do inimigo Satanás, estou falando do inimigo humano, de carne e osso, que se levanta. Da peste perniciosa, vai livrar dessas enfermidades que dizimam pessoas. Diz que ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas estarão seguros. Usa a imagem de uma galinha que segura, que ampara os seus pintinhos, as suas crias e protege. Você já tentou chegar perto de um pintinho que acabou de nascer e está ali ainda aprendendo a viver e a ciscar com a sua mamãezinha galinha? Ela arrepia as penas, ela começa a cocoricar lá, sei lá como é que ela faz, ela levanta as asas para atacar, né? Então é aquela coisa: aqui ninguém mexe, isso é meu, né? Sai para lá, sai de ré, Satanás. E aí fala que cobre com as suas asas, e diz que a verdade desse Deus e desse relacionamento é proteção e é escudo. Eu tenho um escudo. As flechas são atiradas, as armas diversas são apontadas para mim, mas eu tenho um escudo e esse escudo me protege. Aí diz: você não terá medo do terror noturno. Esse terror noturno aqui são os ataques noturnos, irmãos. Nós não estamos falando do diabo ainda, nós vamos falar do diabo daqui a pouco, mas nós estamos falando dos ataques de noite. À noite é a hora que os assaltantes aproveitam a escuridão para atacar as pessoas e para atemorizar as pessoas, tirar as coisas dela e tirar até a própria vida dessas pessoas. Fala da flecha que voa de dia, do inimigo que também se levanta, da guerra que pode acontecer a qualquer momento. Depois ele fala nem da peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola ao meio-dia. Está mostrando como nós estamos sujeitos a sermos de alguma maneira atacados a todo o tempo, seja à noite, ou seja durante o dia. É tempo de ser atacado, de sofrer a todo tempo. É isso que está falando aqui, né? A peste que se propaga nas trevas, mas também a mortandade que se assola ao meio-dia. E aí vem um versículo lindo que nós conhecemos: caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Eu me lembrei de Drauzio Varela, quando escreveu e depois virou filme, o seu livro Carandiru. Quando ele descreve o que aconteceu naquele dia terrível, naquela penitenciária, quando os policiais entraram e houve muito sangue, muita matança. E ali naquele livro e no filme, que se você não assistiu, você pode assistir, há um testemunho de um detento, um interno ali, que ele recebeu uma Bíblia da sua mãe, e essa Bíblia o impediu de ser morto naquele dia, porque os tiros pararam ali. E ele, ao pegar aquela Bíblia e abrir aquela Bíblia, justamente neste salmo, ele vê o que foi protegido da Bíblia: caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Que coisa linda! São promessas de Deus. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Olha, você vai apenas contemplar.
Você vai ser protegido, você vai ser abençoado, nada vai acontecer, vai cair gente daqui, vai cair gente daqui, você não vai ser atingido, mas os teus olhos vão contemplar aquilo que vai acontecer com os ímpios, com aquele que não tem fé, com aquele que não esconde no esconderijo do Altíssimo. Mas você que esconde, disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Está muito no sentido do que nós falamos na consagração. Você resolveu se render. Sabe aquela coisa: Senhor, eu não aguento mais, eu já não tenho mais forças, eu já não sei mais o que fazer, está tudo muito pesado, está tudo muito difícil, eu estou fraco, eu não estou conseguindo caminhar mais, daqui a pouco eu vou sentar, daqui a pouco eu vou deitar, daqui a pouco eu vou cair. Então está aqui falando exatamente sobre dessa pessoa que fez isso, né? O Senhor é o meu refúgio, né? É a minha morada, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. E eu tenho plena convicção de que praga não chega na vida de ninguém, irmãos. Não, de ninguém não chega na vida de crente. Crente que eu estou falando aqui, irmãos, não é crente evangélico, não. É gente que ama Deus. Eu não quero usar título, não. É gente que teme a Deus, que crê em Jesus, que é seu filho. Né? Tem muito crente fora da igreja evangélica. Tem muito crente disperso por aí. Espero que um dia volte para a igreja. Né? Então, está falando dessas pessoas que têm essa fé inabalável e que descansa no Senhor. Por quê? Que nada chegará à sua tenda. Porque se alguém mandar a praga, se alguém fizer algum mal, olha o que está falando. Porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você vai, inclusive, olha o empoderamento aqui do ser humano, que ama a Deus. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. E aí, Deus diz para estes, está dizendo para mim, para você, né? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. E ainda vou saciá-lo no final com longevidade, vai ter vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vocês já ouviram aquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu não sei quanto a você, mas é essa a sensação que eu tenho quando eu leio esse salmo. Vocês estão falando aí amém, 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 né? Amém onde, pastor? Teve irmão da igreja que acabou de ter o seu material de trabalho roubado. Teve um monte de irmãos da igreja na fé, inclusive pessoas sérias, pastores que nós conhecemos, amigos de ministério, gente boa, que morreu por causa da Covid-19, da peste. É só ímpio que morre assassinado pelas mãos de bandido, de ímpio. É só ímpio que tem carro roubado. É só ímpio que tem a casa invadida. Eu tenho um irmão, ele é mais novo que eu, ele é médico no Brasil, crente, muito crente, mais crente que eu, vivado, pentecostal. Ele anda muito ocupado com os gêmeos agora e com trabalho, ele é médico, ouvir tá difícil, né? Mas eu me lembro que eu estava me preparando para ir ao Brasil, isso em 2011 ou 2012, não me recordo exatamente, e eu recebo um telefonema dizendo que tinham invadido a casa do meu irmão. Era uma casa num condomínio fechado, onde tem segurança, uma casa boa, mas segura, possivelmente segura, e era domingo depois do culto. Ele acabou de sair da igreja, ele e a esposa não tinham filhos na época, e ele entra e vai para casa desligar o sistema de alarme, e quando ela entra por último e ela vai fechar a porta, os bandidos empurram a porta, eram 4 homens armados, entraram na casa, bateram de alguma forma nos dois, trancaram-nos no banheiro e ali fizeram a festa.
Eles tinham vindo aos Estados Unidos, compraram o iPad, compraram algumas coisas que o pessoal vem e gosta, né? A gente já está tão acostumado com isso, mas a turma que vem passear leva muita coisa. O dólar está alto agora, né? Mas fizeram uma limpeza. Até o álbum de casamento deles foi levado, para vocês terem ideia. Né? E aí a gente fica se perguntando assim, peraí, e o Salmo 91? Por que isso acontece? O que aconteceu? Você já ouviu dizer que todo crente fiel morre depois dos 90? Já? Não, porque não é verdade. Morre jovem, morre criança, que teme a Deus, que ama a Deus, morre também. Sofre as consequências desse mundo contaminado, impregnado pela força destruidora do pecado e do inimigo o tempo todo. O tempo todo. Isso não é mentira. E eu não estou trazendo aqui uma palavra de desesperança para você, não. Muito pelo contrário, eu também não estou falando que Deus não nos livra. Porque nós temos inúmeros testemunhos da Bíblia Sagrada e de irmãos que experimentaram o livramento de Deus. Mas a gente precisa ter resposta para isso. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E não adianta você pegar a Bíblia, que é a palavra de Deus, e colocar lá na porta da tua casa, não. Você está achando que, bom, aqui a gente sofre pouco isso, né? Mas cadê a turma que chegou de São Paulo, do Rio, sabe como é que é, né? Botar lá na porta da casa, o bandido vai olhar assim, opa, aqui tem gente que mora no esconderijo do Altíssimo, vou embora. Vai fazer isso? Não faz. Mesmo porque se essas palavras são verdadeiras, e elas são verdadeiras, calma, tá bom? Não é o Salmo que nos salva e que nos abençoa, é o Deus do Salmo. É o Deus do autor do Salmo. É Ele quem nos salva, Ele é a nossa força. Bom, qual é a explicação que algumas pessoas dão para esse conflito entre a promessa de Deus e a realidade que parece ser muito diferente? Há algumas possibilidades. Bom, eu trabalharia da seguinte forma. Primeiro, ninguém é capaz de ser por causa do pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa da carne que ainda milita contra o espírito, de satisfazer tudo o que está sendo dito aqui a Deus, essa declaração plena, convicta, sempre vai ficar faltando alguma coisa. É como se estivéssemos diante da lei que precisa ser cumprida integralmente, 100%. Eu cumpro 99,9%, mas fica ali 0,1% que eu não dou conta de cumprir. E por causa desse 0,01%, eu não recebo a bênção de forma total. Eu não recebo a bênção de forma total. Mas aí, a teologia me ensina que eu tenho que buscar entender isso com outros textos. E no texto que nós lemos no dízimo hoje, fala que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas quando Jesus é questionado, então quem pode ser salvo, o que ele fala? Para Deus, nada é impossível. Deus pode, pela sua graça e misericórdia. O texto não está falando que o rico não entra no reino dos céus. Está falando que é difícil, porque ele está apegado em muitas coisas desse mundo. Ele não está, pensar nesse lar lá no céu. Ele está pensando nas coisas aqui. Aqueles homens ricos que deram oferta no altar, eles deram muito dinheiro, talvez mais do que aquela mulher, mas eles ainda tinham muito de sobra, eles ainda tinham muito para poder confiar. Ninguém vai me abalar, porque ninguém vai me destruir. Eu tenho a minha segurança é o meu dinheiro. Eu posso dar muito para a igreja, eu ainda fico com muito, e qualquer coisa que venha acontecer comigo, meu dinheiro resolve. Eu pago o médico, eu compro uma casa nova, eu faço isso, eu faço aquilo. O caldo está gordo, eu não tenho problema. Mas Jesus está falando que para Deus nada é impossível. Até esse que está muito apegado às coisas desse mundo, conhece a Deus, teme a Deus, vem à igreja, dá o dízimo, mas não está à sombra
do Altíssimo, não está no esconderijo do Altíssimo. Deus trabalha, Deus pode resolver. Então, de modo que a gente tem que descartar essa possibilidade de que ninguém é capaz, porque ninguém é capaz mesmo. Ninguém é capaz mesmo de agradar tanto a Deus, que Deus vai falar assim, você merece, meu filho, você é digno. Não, nós somos indignos, diz a Escritura, mas pela graça, pela misericórdia, Ele nos abençoa com as suas bênçãos, cumpre as suas promessas, porque Ele é Deus de amor, Deus de misericórdia, Ele não falha. Bom, doutor reverendo Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte, que o que acontece com esse salmo é que ele foi escrito para uma nação. E aí ele se refere aos judeus que faziam parte da nação israelita, da nação de Israel, e essas promessas foram feitas diretamente a estas pessoas. E nós sabemos que desde o início, quando Deus fala em Deuteronômio e em outros textos, eis que hoje coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida, a bênção e a maldição. Escolham a bênção e não a maldição. Então, estas promessas foram feitas especificamente para aquele povo. Entra, toma Jerusalém, Jericó, mas não pegue nenhum dos despojos ali, não pegue ouro, não pegue prata, me obedeça e vocês vão ser vitoriosos. Mas aquele povo entrou e pegou do que não podia, foram para a segunda batalha, a batalha contra a cidade de Ai, pequenininha, e ali eles foram envergonhados. E eles foram tomados, e muitos morreram. A promessa do Salmo 91 não se cumpriu, por quê? Porque a desobediência entrou no meio de tudo isso. Mas estava tratando de uma nação organizada especificamente, com os seus reis, com os seus líderes. Então existia essa coisa certa, obedeça 100% que você vai receber a minha bênção 100%. Certo? Hoje nós não somos mais uma nação. A igreja de Jesus não é uma nação. A igreja de Jesus, ela é intercultural, ela é internacional, ela é nos Estados Unidos, que tem a sua autoridade cívica, ela é no Brasil, que tem a sua autoridade peculiar, ela é na Europa, ela é na Ásia, ela é em todo lugar. De modo que nós não podemos ler este salmo de forma literal. De forma literal. Entendeu? Entendeu ou não entendeu? Você fala assim, pô pastor, que chato. Eu pensei que entendendo o salmo hoje eu fosse sair da igreja e não vou perder emprego mais, não vou ter dificuldade econômica, não vou ter meu carro roubado, o pneu do carro nunca vai furar, não vou pegar Covid, não vou ficar gripado, não vou ter problema de enfermidade. Mas eu posso falar isso para vocês? Não posso, mas não está escrito que pode. Não, aliás, não está escrito que vai ser... tem o livramento? Então nós temos que entender isso dentro desse contexto. Mas quando eu disse que esse texto é muito conhecido, e que até Satanás citou esse texto falando com Jesus, Jesus também usou esse texto para falar com seus discípulos. E Jesus vai dar uma interpretação diferente para esse texto. Lembra quando ele envia os 70 para a missão? E quando eles voltam e prestam contas. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Porque é Jesus quem está interpretando este salmo para nós. E são os únicos 2 lugares que este salmo é citado nas Escrituras. Da boca de Satanás e da boca de Jesus. Nós vamos confiar no que Satanás disse a Jesus, ou nós vamos confiar no que Jesus disse aos seus discípulos? Olha o que diz então, a partir do versículo 17 do capítulo 10 de Lucas. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem o que, gente? Cobras e escorpiões. O que fala lá? Que eles pisariam sobre as cobras, o leãozinho, esmagaria a cabeça, porque estavam empoderados por Deus, o povo. E agora diz assim, e eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Mas está falando de quem aqui agora?
De quem que está falando aqui? De quem que está falando, irmãos? Deus deu autoridade para quê? Para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder de quem? Do inimigo. Do inimigo. De quem que eles estavam falando? Olha o versículo 17. Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Eles estavam compartilhando da experiência deles, onde eles foram em missão e eles repreendiam os demônios obedeciam e deixavam aqueles corpos, aqueles cativos. E Jesus fala assim, eu via mesmo Satanás caindo e eu dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Jesus agora espiritualiza o Salmo 91 e traz ele para a minha realidade de vida e para a sua realidade de vida, para a realidade de vida da igreja da nova aliança que somos nós. Você sabe que é difícil não enfrentar problema na vida. Você sabe que a gente fica doente. Você sabe que coisas acontecem. Essas promessas foram feitas literalmente para a nação de Israel. Mas para nós, é que nós temos um inimigo muito maior. E olha o que diz o restante do versículo. No entanto, Jesus dizendo no versículo 20, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Aleluia, é muito mais espiritual, é muito mais importante. Existem coisas que estão de nós, que são muito mais importantes do que as coisas que nós estamos colocando nos nossos olhos e colocando como prioridade na nossa vida. Vocês estão entendendo? Então o que esse salmo significa para nós hoje é que nós temos autoridade sobre aquele que quer tirar-nos da presença de Deus. Eu ouvi aqui hoje falar de pessoas que talvez estejam desanimadas. Por quê? Porque nós temos um inimigo, é o inimigo de Deus e é o inimigo das nossas almas. O texto do apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, não é contra o ladrão, não é contra a inflação, não é contra a guerra física, não é contra as armas nucleares, mas contra os principados e a potestade, os principados deste mundo tenebroso. Vocês estão entendendo isso? Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua vida em ordem. Conserte a sua lista de prioridade. Você está desanimado com a obra de Deus, peça para Deus para te animar, porque é muito mais importante que você esteja animado com a obra de Deus, com o propósito de Deus para a sua vida, do que com as contas que você tem que pagar, por mais que elas sejam importantes também. Então nós não podemos negociar, nós não podemos parar, nós não podemos cruzar os nossos braços, nós estamos no meio de uma guerra. Deus te chama para a batalha, mas você se sente fraco. Deus te chama para ser parte desse exército poderoso, mas você se sente incapaz. Por quê? Porque nós abandonamos o esconderijo do Altíssimo, nós não queremos mais be quiet e ouvir o que Ele tem a nos dizer. Por quê? Porque eu tenho uma porção de coisas para conquistar, eu não posso ficar aí parado. Queridos, mas espera aí, eu espero que você tenha entendido o porquê que mesmo sendo você alguém que teme a Deus, que ama ao Senhor de verdade, que habita no esconderijo do Altíssimo, que diz, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, às vezes passa por dificuldade. O problema não está na Bíblia, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Deus me livra, pastor? Livra. Depende do seu ponto de vista. Eu acabei de dizer que Deus não livrou o meu irmão e minha cunhada de serem espancados, trancados no banheiro, humilhados e terem perdido boa parte do que compraram aqui de outros bens. Mas eles saíram vivos, tiveram filhos, vivem para a glória de Deus, enfrentaram a luta, mas é uma casa que vive para o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas sabe, irmãos, eles ficaram traumatizados naquela ocasião e deixaram a casa e foram morar em outro lugar por causa do medo. E eu estava para chegar e eu disse, não, eu vou chegar e eu quero ficar lá na casa nova, tem piscina, tem não sei o quê. Ela já tinha planejado. E eles então, depois de muita conversa e insistência, resolveram voltar para casa. Quando eu e Vanessa chegamos, com Manuela, pequenininha, 6 meses, 7 meses, alguma coisa assim, 5 meses, acho que até menos.
Fomos ficar lá todos, porque um raio nunca cai no mesmo lugar 2 vezes. E eu estou lá na minha suíte, na casa deles, 2º andar, bonito. Eu e Vanessa saímos com os amigos, eles ficaram com a Manuela, colocaram a Manuela no bercinho lá no nosso quarto. Ela foi dormir, eles foram dormir, nós chegamos, era mais ou menos 1h da madrugada, estava tudo bem, estava tudo bonito, todo mundo lindo, vamos dormir. Né? Tranquei a porta do quarto, fomos ao banheiro fazer o que precisávamos fazer, etc. e tal. Quando é de madrugada, por volta de 5, 6 horas da manhã, a Vanessa levanta e vai ao banheiro fazer pipi. É normal. Luz apagada, uma janela grande, luar, claridade dentro do corpo. Branquinho, 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 mas estava tudo marrom, tudo meio esquisito, tudo manchado. Ela acendeu a luz, e quando ela acende a luz, barro, lama em todo o banheiro. 2º andar, coisa de quase 5 metros de altura, um vitrozinho fechado. Meu irmão falava para mim, olha, a gente está de volta, mas na hora de dormir fecha o vitrô lá do banheiro, tranca a porta, etc, etc e tal. E eu, que é isso, um raio não cai no mesmo lugar. Deus é comigo, praga nenhuma chegará à minha tenda. Vai cair 1.000 de um lado, 10.000 do outro, mas eu não vou ser atingido, muito menos agora, nesse lugar que já foi um atingido, eu não vou ser atingido aqui. Não faz sentido. Né? E aí, quando a gente descobre, 4 homens, novamente, entraram pela janela do banheiro e tentaram entrar no nosso quarto, que era uma suíte. E só não conseguiram entrar no nosso quarto, porque ao dormir, a Vanessa tirou o lock do lado de dentro, passou para o lado de fora e trancou a porta. E trancou a porta. Eles tentaram entrar, mexeram na porta, nós não ouvimos, desistiram. Andaram por toda a área de lazer da casa, entraram na casa do vizinho, e aí eu abri a porta que dava de frente para a rua, os 4 homens estavam lá, e eu comecei a gritar, me apontaram arma, e eu botava a cabeça para fora, eles abaixavam com a arma, e eu botava a cabeça para dentro, eles tentavam fugir, e chama a polícia, grita, acorda a vizinhança, aquela coisa toda. Irmãos, presta atenção, Deus continua sendo o nosso libertador, Deus continua sendo o nosso Senhor, Deus é aquele que nos livra de situações complexas. Quase fomos pegos novamente, mas o Deus de Jacó estava ali, os anjos do Senhor estavam ali. Então, mesmo que a gente sinta desprotegido em determinada situação, e parece-me que o Salmo 91 não está fazendo muito efeito na minha vida, ele é a palavra de Deus, e Deus continua nos libertando em todas as nossas situações. Então, o que nós devemos fazer, e o que eu aprendo, que todos nós precisamos de um lugar de refúgio. Todos nós precisamos de um lugar de refúgio. Nós estamos expostos o tempo todo. Nós estamos expostos às coisas que estão dentro de nós mesmos. Você sabia que uma bactéria minúscula, invisível, imperceptível aos olhos, pode cair na sua corrente sanguínea e você morre a qualquer momento? Instantaneamente. E você sabia que você carrega dentro do seu corpo, principalmente nessa parte do intestino grosso, mais de 300 bilhões de bactérias? Você sabia que se fosse possível pegar todas essas bactérias e colocar numa vasilha e colocar na balança, vai pesar mais de 4 quilos? Você tem isso no teu corpo, mas você está vivo. Você acha que você é autossuficiente? Você acha que você pode cuidar da tua saúde? A comida que nós comemos hoje não é comida orgânica como os nossos antepassados comeram. Nós estamos nos alimentando de hormônios, nós estamos nos alimentando de fertilizantes, nós fazemos tudo errado, tudo que atrapalha o nosso corpo. Por que você acha que você ainda está aqui? Porque você não é autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de refúgio. Todos nós precisamos de esconderijo, seja você forte ou não, seja você rico ou não, que você encontre esse esconderijo, que você encontre esse refúgio, que você entre para dentro, entre para este refúgio e faça dele a sua morada, na presença do Altíssimo. A segunda notícia que nós temos para dar para vocês, se todos nós precisamos de um refúgio, esse Deus Altíssimo, onipotente, o Deus da aliança, o Deus Elohim, Ele quer ser
o seu esconderijo, o seu refúgio, a sua proteção, a sua libertação, e Ele te convida hoje para vir morar e descansar na presença dEle. Você vai encontrar dificuldades? Vai! Nós estamos falando aqui de um culto especial domingo que vem, e vocês acham que é fácil lidar com essas situações? Não é fácil, não. É difícil. Você já se colocou no lugar de um pai, de uma mãe que tem que dar cuidados especiais? Você sabe quantas noites de choro, quanta preocupação? Não é verdade isso, irmãos? Desculpa eu dar esse exemplo, mas eu estou falando de algo da nossa realidade. Nós vamos lidar com questões complexas. O nosso irmão teve o seu trailer roubado. Triste, complicado. Mas isso não significa que Deus não quer ser o lugar para o nosso refúgio, para a nossa fortaleza. Muito pelo contrário, Ele vai estar conosco, vai caminhar conosco, e Ele vai fazer como aquela galinha que arrepia as penas para nos proteger, e quando algo ruim acontecer, a gente se lembra da pregação anterior. Deus transforma tudo em bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, os que creem no seu nome. No seu nome. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, já que Deus quer ser esse lugar para você, está na hora de você se render. Tá na hora de você falar assim: Pai, a minha sabedoria, a minha inteligência não é nada diante da Tua grandeza. Vem, ministério de louvor. Pai, eu me preparei para enfrentar esse mundo, eu me preparei para ser grande profissionalmente, mas tudo que eu fiz, tudo que eu me preparei, não é absolutamente nada sem a Tua bênção, sem a direção do Senhor para a minha vida, sem que o Senhor esteja me ajudando. Eu sou um engenheiro de alta capacidade, de alta performance, mas se o Senhor não vir edificar a casa comigo, essa casa que eu vou edificar, um dia ela vai cair. É hora da gente se render na presença desse Deus e confiar e descansar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? É hora da gente parar de perder noites de sono por causa dos nossos problemas. E durante a noite falar: Senhor, o Senhor sabe a luta que eu estou enfrentando. A Tua palavra diz, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar seguro. Seguro. Pai, o Senhor sabe do desafio que eu tenho amanhã. O Senhor sabe aquele exame que eu vou fazer que pode trazer um resultado negativo para mim, mas eu quero dizer que eu sou Teu, que eu sou Tua. Tu és o meu esconderijo, eu habito debaixo das Tuas asas, Senhor. Eu estou preparado, eu estou pronto, eu sei que o Senhor pode me curar, mas se o Senhor não me curar, a obra vai ser maior ainda, porque se eu for para a Tua presença, glórias ao Teu santo nome, porque o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Cristo. Só quem habita na morada do Altíssimo tem coragem de repetir o que o apóstolo Paulo repetiu. Sabe, nada mais importa, nada mais importa, nada mais importa. Vamos entrar juntos para esse refúgio. Coloque-se diante de Deus. Entra nesse lugar agora, onde há proteção, onde há o afago do Senhor. Se rende como aquela mulher. Vou dar o que eu tenho, Pai. É pouco, mas é tudo o que eu tenho. Eu saio daqui sem nada. Ou seja, eu saio daqui confiando no Teu cuidado, na Tua provisão, na Tua direção, mas eu confio, eu creio e eu descanso, porque eu sei que o Senhor é o Deus que não me desampara. Saiam aqui, assim daqui, vocês vão ver a diferença na vida, essa convicção de que você está ali naquele esconderijo, naquele lugar precioso, naquele lugar onde Deus está, naquele lugar onde Deus quer que você esteja.